Salomão tentou aprisionar um demônio chamado Asmedai, que no português seria Asmodeus. Mas o demônio o enganou, e por tê-lo enganado, transportou a 2.400 quilômetros de distância do seu reino. E para ele retornar, ele precisou peregrinar. E durante a sua peregrinação, o demônio tomou a sua forma e reinou em Israel, no reinado de Salomão, levando o povo a cometer todo tipo de idolatria. Olá, sou o pastor Frank Lima. Você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Faça parte dessa família. Inscreva-se, ative o sininho das notificações, dê um like nesse vídeo e vamos abrir a mente das pessoas. Eu não estou falando aqui coisa nova. Eu estou falando coisa que as pessoas já sabem. Estou apenas abrindo a mente daqueles que por algum motivo estão com a mente fechada. O Talmud judaico diz que o Salomão aprisionou um demônio chamado Asmodeus. Na verdade, ele pensou que aprisionou. Foi o demônio que aprisionou ele. O que diz o Talmud é que Salomão estava fazendo o templo. E havia umas partes da construção que estava difícil. Salomão trabalhou com 72 demônios. Demônios que ele entendeu que havia aprisionado e que na verdade não havia aprisionado, havia se associado. E Salomão entendeu pelo demônio que havia umas pedras e uns metais que não dava para cortar. E aí, somente o Asmodeus, um demônio que aparecia em um determinado local, onde haviam as correntes de água. E o demônio se materializava e havia alguma forma de tentar prender esse demônio para esse demônio revelar qual era um verme chamado Shami, onde encontrar aquele verme que pudesse cortar algum tipo de metal, exatamente para preparar o mais importante, o altar do sacrifício. O altar que é importante para as sociedades secretas, altar que foi importante, segundo os pastores de Camboriú. O antigo líder Cisino, após a festa de abril, em Camboriú, uma das maiores festas do mundo, festa missionária, ia para a Ilha de Páscoa oferecer sacrifícios, onde, por exemplo, no Bohemia Grove, na chamada Bavária, um local chamado Bavária, no condado de Seconha, onde Alex Jones invadiu um recanto de ex-presidentes americanos e pessoas das sociedades secretas no invólucro branco, fazendo um sacrifício ali. Ou seja, durante todo o tempo o sacrifício é muito importante para essas pessoas. Agora, líderes evangélicos, eles usam o nome sacrifício em você queimar, sacrificar o que você tem, dá para eles. E eles dizem que é para Deus. Não, vocês estão dando para o demônio, sacrificando para o demônio, mas está achando que é para Deus. Na verdade, está fazendo para um demônio, como aquele que ficou no lugar de Salomão. Quando eu li sobre que Salomão aprisionou um demônio, eu até lembrei do Macedo, mas o demônio que ele tentou aprisionar, na época não foi o Macedo. Agora sim, o demônio aprisionou. Tem um demônio que está reinando no Brasil, na Igreja Universal, e fez o novo templo de Salomão. Sim, é um demônio em carne humana, é de Macedo. Ele mente na cara de pau, porque, segundo está escrito em João 8,44, Jesus disse: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o Macedo da vida é um filho da mentira. E olha o que ele replicou: o templo de Salomão. Então o que aconteceu? Salomão enviou um dos seus servos bruxos, certamente, para tentar usar um vinho para
aprisionar o demônio Ashmedai e trazê-lo para Salomão, ou Asmodeus. E aí, o demônio enganou Salomão. Enquanto Salomão pensava que agora teria o segredo revelado para fazer o altar de sacrifício ao demônio. Na verdade, o demônio Ashmedai, ou Asmodeus, falou que sabia onde encontrar um verme, Shami, que cortava metais, para fazer, e certamente fez aquilo. Mas o que aconteceu é que o demônio ofertou para Salomão um desafio, e Salomão aceitou o desafio do demônio. O desafio era para ele mostrar os poderes que ele tinha, mas os poderes de Salomão não eram do Criador, porque não foi o Criador, enfim, que quis que Salomão fizesse um templo. O templo do Criador era o Messias, mas o Deus que apareceu em nuvens de chuva, ao invés de Shekinah reluzente, em nuvens escuras, e disse que ele fizesse o templo. Aquilo não era o Deus do profeta Natã, que disse a ele, você não vai fazer, Deus vai fazer um templo para si. E o que aconteceu? Salomão tinha um anel mágico do pentagrama. O Salomão, na hora do desafio, aceitou retirar o anel. E quando ele retirou o anel, ele perdeu os poderes, igual Sansão tinha os poderes no cabelo. Poderes de Salomão estavam no anel. Eu tenho uma réplica desse anel. É o anel com o pentagrama, com o cara de bode, o Deus Bafomete. E ao ele tirar o anel, o demônio se apossou dele e arremessou Salomão a 2.400 quilômetros de distância. Levou ele para distante do seu reino. E nesse período de tempo, o demônio se apossou de seu reino e reinou ali. E fez com que as pessoas praticassem todo tipo de mal e de idolatria. Eu digo que aqui no Brasil está cheio de pessoas igual Salomão. Está cheio de homens que, na verdade, o cão está no couro deles, está na pele deles, está reinando sobre eles. Um Leonardo Salles da vida, certamente. Vitório Souza, que é, na verdade, Miguel Oliveira. Uma pequena Vitória Souza da vida. Um Edir Macedo, um R.R. Soares. Não sei se R.R. Soares já bateu as botas ou ainda está enganando no nosso meio. Um Silas Malafaia da vida. E um Agenotruque da vida. Um Valdemiro Sandiabo. E tantos esses aí. Você vê que não tem nada do Criador. Leva os povos à idolatria. Você comprar lenço ungido, balão ungido, martelo ungido, tijolo ungido, isso é idolatria. Isso é coisa diabólica. Você não deve pegar 200, 300 reais para comprar um martelinho do ultimato, da decisão de Deus, um tijolinho da construção, da maçonaria, ou um tijolinho do emprego, do trabalho. Ao invés de você, às vezes, pegar 10 reais ou 20 e comprar uma marmita e dar para um mendigo, você tira 200, 300 e dá para o demônio. É o que você está fazendo, né? É o que as pessoas têm feito. Então, o demônio reinou um longo período de tempo em Israel, no lugar de Salomão. As pessoas pensavam que era Salomão, escolhido de Deus, e era Deus que estava ali. Na verdade, não era. Para concluir, não só no Talmud, mas na Asgoécia ou Goétia, livro de Salomão, ele ensinou também como invocar demônios e como também se proteger desses demônios. Então, meus queridos, é isso. Quero que você diga nos comentários o que você acha sobre esse ensino do Talmud, que começou com Moisés escrevendo 613 preceitos da lei, que virou o livro Talmud, Talmud dos Judeus, e sobre esses livros aí, que fala dessa personalidade muito respeitada pela maçonaria, Salomão. Diga-se de passagem, o livro de Provérbios de Salomão, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, para mim sempre foram de apreciável leitura. Eu sempre gostei de máximas, de poesias,
de pensamentos. Eu sempre gostei de ler esses livros de Salomão. Mas tem, além desses, tem as Goécia ou Goétia, Clavículos de Salomão, Pequenas Chaves de Salomão e muitos livros de bruxaria. Então, é isso. Grande abraço. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. O Talmud judaico diz que Salomão aprisionou um demônio chamado de Ashmedai ou Asmodeus, porque só ele detinha um conhecimento que era necessário para que se cumprisse a vontade de Deus. As Sagradas Escrituras diziam que algumas partes do templo não poderiam ser construídas usando materiais de ferro, como o altar do sacrifício. Então, como isso seria possível sem o uso de pregos, marretas e similares? Pois é, Ashmedai tinha a resposta. O demônio sabia da existência de um animal, o Shamir, que era uma espécie de verme capaz de cortar pedras e mármores com bastante facilidade e precisão. E somente ele, Ashmedai, sabia onde era possível encontrar este pequeno ser. Assim, Salomão pediu que um dos seus servos enganasse o demônio, trocando a água do poço onde ele ia todos os dias por vinho, para aprisioná-lo numa corrente e em seguida levá-lo até o rei para que ele pudesse ser interrogado. Ainda de acordo com a perspectiva judaica, em determinado momento, Salomão aceita ser desafiado por este demônio, participando de uma espécie de batalha espiritual. Para isso, o rei abre mão do seu anel mágico, um instrumento que continha símbolos capazes de controlar o demônio, mas neste momento ele percebe que foi enganado e Ashmedai o arremessa a 2.400 quilômetros de distância, caminho que Salomão precisa percorrer de volta como um andarilho. Durante esse tempo, o demônio toma o seu lugar no reino e pratica todos os atos de idolatria e pedaladas fiscais, num bom português, que fizeram o império ruir. Interessante, né? Você já conhecia essa perspectiva? Bom, mas existe ainda uma outra visão dessa história, que diz que, na verdade, o rei Salomão foi capaz de controlar cerca de 72 demônios, além de ter deixado escritos ensinando como invocá-los e se proteger deles. Trata-se da Ars Goetia, e nós já fizemos um vídeo aqui no canal falando sobre ela. Fica à vontade para conferir. Nós vamos ficando por aqui. Deixe nos comentários, é um assunto bastante interessante e polêmico. A gente gostaria de saber a sua opinião. E agradecemos a sua companhia sempre tão especial. Até um próximo vídeo.